Pois é, temos agora nosso super convidado especial aqui, Dr. Ben Carson. Eu imagino que você já deve ter lido, né, os livros dele, Sonhe Alto, Risco Calculado, você acompanha os lançamentos da casa. Eu também já li, adoro, gostava das histórias dele, com uma mãe ali super rígida na leitura. Então, você aí, telespectador, que está acompanhando a CPB Online, aproveita para comprar, tá? Enquanto isso, você fica aqui ouvindo a gente, ouvindo a entrevista do Dr. Ben Carson. Então, Dr. Ben Carson, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui. O senhor teve uma infância pobre, com pais separados, e mesmo assim chegou ao sucesso profissional. Como que o senhor liga essas duas situações da sua vida? O passado, como isso chegou, o beneficiou ou de alguma forma afetou hoje? Well, I had an interesting childhood. Tudo ocorria bem até que os meus pais se divorciaram quando eu tinha 8 anos de idade. E meu mundo mudou drasticamente. Minha mãe tinha apenas o 2º ano primário e nós tivemos que nos mudar de Detroit para Boston. Nós fomos morar com os meus tios num dos piores bairros da cidade, onde havia drogas, violências, ratos, baratas, gangues e tudo de pior que você pode imaginar. Mas como criança, isso nunca me afetou muito. O maior problema era realmente a falta de dinheiro. Minha mãe trabalhava arduamente porque não queria pedir ajuda do governo. Depois de alguns anos, retornamos a Detroit, onde conseguimos viver de forma independente. Ela continuou trabalhando muito e eu, na verdade, na escola não ia bem. Eu não era um bom aluno, eu era um aluno terrível. Eu me achava sempre pior do que os outros, mas a minha mãe não desistia e ela sempre me encorajava e dizia que eu poderia fazer aquilo que os outros também faziam. E ainda melhor. Um dia, ela desligou a televisão logo após pedir sabedoria a Deus. E isso fez a grande diferença. Eu realmente adorava ver televisão, mas ela disse não, somente 2 ou 3 programas por semana. Além disso, você vai ter que ir à biblioteca, pegar 2 a 3 livros por semana, ler e me fazer um relatório, para eu ter certeza que você realmente leu os livros. Eu não fazia ideia que ela não sabia ler, mas ela fingia e fazia anotações nos resumos que eu entregava a ela. Isso trouxe bons resultados. Embora no início eu não gostasse, com o tempo eu passei a ler biografias de pessoas importantes e suas realizações. E eu percebi que aquilo que você consegue na vida depende exclusivamente de você e não das outras pessoas. Nenhum ambiente. Mas é o que você decide e quanta energia você vai colocar nisso. A partir daí eu percebi que não precisaria ficar o resto da minha vida ali naquele subúrbio, passando fome, reclamando. Eu cheguei à conclusão que eu poderia mudar tudo isso. Li muitas histórias e algumas tiveram um impacto muito grande sobre minha vida. Uma delas foi a história de Theo Washington, que nasceu como escravo, em uma época em que os escravos não poderiam ler, mas ainda assim ele aprendeu a ler sozinho. Mesmo sendo ilegal em sua época, ele lia tudo o que tinha às mãos e se tornou tão inteligente que foi professor de 2 futuros presidentes. E a outra história que me impactou muito foi a história de José da Bíblia. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos para a escravidão, mas não ficou pensando: puxa vida, meus próprios irmãos fizeram isso comigo? Mas ele pensou: já que sou um escravo, vou ser o melhor escravo do Egito. E chegou ao ponto de ser o chefe da casa de Potifar, que era o capitão da guarda do Egito. Mesmo recebendo propostas indecentes por parte da esposa de Potifar, ele recusou e manteve a sua integridade. Mas ainda assim ele foi julgado
Lá na prisão ele poderia ter pensado, mas que coisa, eu fui fiel a Deus, fiz tudo corretamente e estou aqui. Mas ele pensou diferente. Serei o melhor prisioneiro. Logo ele ganhou a confiança do carcereiro, começou a interpretar sonhos e logo se tornou responsável pela prisão. Histórias como essas realmente me afetaram. E eu comecei a pensar, sim, eu vivo na pior parte da cidade, no subúrbio, mas não preciso viver a minha vida toda aqui. Eu realmente concluí que aquilo fez uma grande diferença na minha vida. O senhor teve um filme sobre a sua vida recentemente. Eu imagino que deve ser uma coisa curiosa alguém resolver fazer um filme sobre você. Como foi essa experiência? E fala um pouco sobre o filme. Ok, é muito interessante ter um filme sobre a minha vida. Muitos diretores me procuraram para fazer este filme 15 anos antes de ele ser feito. Muitos vieram me procurar para fazer este filme, inclusive o pessoal da Disney. Mas eles queriam mudar um pouco a história em nome da arte. Colocar coisas que nunca aconteceram para dar mais dramaticidade ao filme. Então eu disse, eu não concordo com isso, eu quero ter no filme o que realmente aconteceu. Eles mudam completamente a história para conseguir mais bilheteria. Finalmente, duas produtoras, Sony e TNT, me procuraram e aceitaram produzir o filme realmente como aconteceu. E eu teria a palavra final em todas as cenas. E várias vezes eles me ligaram durante as gravações. Várias vezes eles me ligavam perguntando, está certo assim? E eu então concordava. O meu principal objetivo era que esse filme fosse uma verdadeira inspiração. Que jovens pudessem entender que você é a pessoa que pode mudar a sua vida. Que é você que faz a diferença na sua vida. Acredito que alcançamos o objetivo, pois ganhamos o prêmio de filme mais inspirador do ano. Foi muito emocionante ver o que aconteceu comigo mesmo há muitos anos. Antes deste filme, fizeram uma peça sobre a minha vida que deveria durar apenas um ano. Mas ela ficou em cartaz durante 18 anos. Foi muito emocionante assistir a isso. Ver essas representações me ajudou ainda mais a compreender o papel da fé em minha vida. Eu percebi que existem muitas outras pessoas inteligentes na medicina, mas não tiveram uma carreira como a minha. Mas não é porque eu sou mais inteligente do que elas, mas sim pela conexão que eu tenho com Deus. Bom, a gente vai continuar essa entrevista daqui a pouquinho. Continua com a gente na CPB Online. Aproveite as promoções incríveis que você tem aí. E daqui a pouquinho eu volto com o Dr. Ben Carson.